HSML11, esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos ler o relatório de outubro de 2024. No vídeo passado do fundo aqui no canal, comentávamos a transação de venda de 25% lá do Uberaba Shopping, né? Neste vídeo vamos ler então especificamente o relatório. O fundo iniciou as operações aí em 2019, o ticker é o HSML11, tem aí uma taxa de administração de 1,05% ao ano, taxa de performance de 20% do benchmark, né, que é o que exceder aí o IPCA mais 6%. Tem aí um valor de mercado de 1,8 bi, tem um valor patrimonial aí de 2,2, a liquidez média diária de 3.445.000. Distribuiu no último mês 80 centavos por cota, 196 mil cotistas, né? A gestão continua comentando aqui aquela situação do cenário econômico, que continua uma discrepância relevante entre as expectativas do mercado e as projeções de pesquisa Focus em relação à taxa básica de juros para os últimos 2 anos, né? Os próximos 2 anos, melhor dizendo, estimando aí praticamente a taxa Selic próxima a 13 centavos, né? É basicamente aquilo, né, pessoal? O pessimismo do mercado é geral, há um ceticismo muito grande aí quanto à capacidade de ajuste do governo às metas fiscais e isso continua sendo um desafio, né, para todo o mercado de investimentos. Em relação ao fundo aqui, a gestora comenta que no âmbito operacional, o portfólio continua apresentando resultados superiores aos do ano passado, com a variação de NOI aí positiva de 14%, representando praticamente aí R$ 103 de vendas de NOI por metro quadrado, né? Com os destaques aí para o Super Shopping Osasco, o Granja Viana, o Pátio Maceió e o Paralelo Lab de Salvador. Em relação às vendas, segundo a gestão, o portfólio continua apresentando aqui significativamente a superação da IPCA, né, acumulada aí dos últimos 12 meses, registrando um aumento aí de 9% em relação ao mesmo período de 2023. O portfólio continua mostrando o seu valor, que é resistente, é diversificado, o que ajuda bastante. É bem provável aí com a expansão do Uberaba Shopping, o fundo continuará produzindo excelentes resultados, o que é importante, né? Diversamente de outros fundos, pessoal, que tem aí um perfil mais minoritário, este fundo ele tem um perfil mais de controle acionário aí dos imóveis que ele tem em portfólio, né? O que ajuda ele a melhorar a tomada de decisões e isso reflete na performance, né, dos imóveis e traz resultados e os resultados estão aí. Segundo o relatório de outubro de 2024, a distribuição foi de 80 centavos por cota, representando um yield sobre o valor de mercado aí de 11% ao ano, e o guidance projetado aí para a distribuição dos próximos 6 meses é entre 80 e 82 centavos. Aqui nós já vemos uma postura mais prospectiva, né, pró-cotista, já informando aí ao mercado qual é o guidance de distribuição, ao passo que temos outros fundos aí, como o VISC11, que só reflete aí praticamente até dezembro de 2024, com a projeção de queda, né, nos rendimentos, né, saindo aí de 80 centavos para a casa dos 65, o que é ruim. Mas em relação aqui ao HSML, a notícia é excelente. O patamar de distribuição nos próximos meses, aí, 6 meses, continua entre 80 e 82 centavos, o que é muito importante, né? Está aqui a DRE do fundo, vamos ler aqui. O fundo praticamente produziu uma receita imobiliária de 18 milhões, teve um resultado operacional aí de 12, distribuiu 12 milhões e 400, né? Formando aí praticamente 80 centavos, né? Gerou 60 centavos, mas consumiu 20, tá, do caixa, né? Mas o fundo continua aí recebendo aportes, né? Ele vai receber aí os recursos da venda de 25% lá do Uberaba Shopping, e com essa venda ele vende a 8 para ganhar 15%, né? Então é bem provável que isso ajudará aí o fundo a parar de utilizar as reservas, né, para a distribuição, já que o guidance já está projetado aí entre 80 e 82 centavos, o que é excelente. Está aí o resultado acumulado, ele tem aí 40 centavos de acumulado por cota, distribuiu esse mês 20, ainda tem mais 20, né? A distribuição foi de 80 centavos, conforme comentamos, e em setembro a gestora recebeu a segunda parcela referente à venda de 30% do Pátio Maceió, com ganho de capital líquido realizado de 62 centavos por cota. Ainda restam mais 3 parcelas a serem recebidas até julho de 2027, e o fundo finalizou aí com resultado acumulado de 20 centavos. Então é bem provável que esse guidance de distribuição seja aí com base nesse resultado que o fundo está para receber aí de capital, e recebendo esse dinheiro ele já logo distribui, né? E na sequência também tem o dinheiro recebido da venda de 25% do Uberaba Shopping, o que é excelente. Está aqui o guidance de distribuição, como comentávamos. O fundo registrou um volume diário esse mês de 3,4 milhões, o que é interessante. Tem aí alguns CRIs, tá, de alavancagem, como comentamos, lá do Uberaba Shopping, ele tem aí uma obrigação a cumprir, né, sendo que após o pré-pagamento realizado na terceira emissão, ele tem um índice de alavancagem líquida aí do fundo de 18,5%, né?
Seria interessante o fundo conseguir reduzir essa alavancagem, mas ele não chega a patamares tão elevados assim como lá no XPML11, né? Que o fundo vai se alavancando, vai comprando, vai fazendo carnê, vai emitindo, comprando crise e tudo vai ficando uma situação até nebulosa, né, para o cotista conseguir acompanhar. Aqui no HSML isso é um pouco mais tranquilo. Tem praticamente aí 147 milhões em caixa, isso é tudo muito tranquilo para cumprir aí o cronograma de amortizações do fundo até 2037. Tem aí um crescimento, né, pessoal, na média ponderada aí de vendas de praticamente 9%, o que é interessante, e se comparado aí ao resultado de 2023, o NOI aí também praticamente no ano aí fechando em 10%. Em relação ao comparado de 2023, 2024, setembro, ele fechou aqui com 12%, né? O que é ainda muito bom. O custo de operação praticamente se mantendo aí entre 9%, 9,2%, o que é bom. Seria interessante o fundo conseguir reduzir esse custo para produzir mais resultados, né? Lá no Uberaba Shopping, por exemplo, o fundo comentou que terceirizou o estacionamento, isso fez uma redução nos custos de operação, né? O que foi excelente, trouxe aí resultados para o fundo. Seria interessante ele conseguir reproduzir esse modelo aí nos outros imóveis do fundo, né? A inadimplência permanece bem tranquila também, 1,9%, praticamente bem baixa aí. Está aqui o NOI de composição do fundo, praticamente 20% das receitas dele de estacionamento, tá? Tá aqui em relação às lojas, tudo que ele consegue aí de composição de receita, né? O mall, que é o espaço praticamente aberto aí, que não compõe aí as lojas, tem uma receita significativa. O estacionamento também, o que é importante. Da composição das vendas aqui, praticamente o Shopping Tucuruvi é um excelente ativo aí para o fundo. Esse shopping que praticamente era um problema, né, mas ultimamente vem se transformando. Ao invés de ser um shopping aí de passagem, né, o shopping fica dentro do metrô Tucuruvi lá em São Paulo, ele está deixando de ser um local de passagem para ser um ponto de destino, né? Isso porque o fundo tem colocado ali diversas lojas, inaugurou, se não me engano, o Coco Bambu, tem diversas lojas lá também, o Outback, ele conseguiu inaugurar lá no shopping, o que aumenta o fluxo de pessoas e o interesse delas para o shopping, né? Ajuda também, consequentemente, aí os lojistas e isso aumenta a receita do fundo, que é interessantíssimo. Aqui o portfólio, né, pessoal, em relação à ABL e a participação que o fundo tem, como comentamos, ele busca sempre ter uma participação majoritária aí nos ativos. Vejam que nenhum dos ativos a participação dele é minoritária, então isso ajuda na diretrizes aí do fundo, o fundo demonstrando aí a gestora com bastante personalidade, o que ajuda demais aí todos os ativos do shopping, né? O que é interessante. Está aqui a distribuição geográfica no Brasil, ele tem o Via Verde lá em Rio Branco, se não me engano é o único shopping lá de Rio Branco, né? O que é interessante. Vamos aqui então ver, pessoal, por ativo, né? Aqui o fundo consegue distribuir para nós aqui tudo separadinho, certinho. Vamos ver. Em relação à Granja Viana, ele somou aí 31 milhões de vendas, uma variação positiva de 7%, um NOI aí com variação positiva de 21% em relação a 2023. Em relação ao Osasco, tem 30,4 milhões de vendas, uma variação positiva aí de 3% e um NOI aí de 27%, o que é muito bom. O metrô Tucuruvi, como comentamos, olha, veja pessoal, 40 milhões aqui de receita, uma variação positiva de 4%, um NOI positivo aí de 2%. A gestão consolidando aí o shopping como referência em lazer e gastronomia na região, inaugurando aí o Outback, como comentávamos, o Coco Bambu e o Pecorino, que são operações gastronômicas que trazem resultados aí para o fundo, que é interessante. O shopping, que era um problema, está se tornando praticamente uma solução aí para o fundo, que é muito importante. Está aqui as lojas e tudo mais. O pessoal gosta, né? O povo gosta em si desse tipo de operação. E o fundo conta aí também com a inauguração dessa gestão aí vencedora nos 7 shoppings aí, em 4 dos 7 shoppings, né? Incluindo aí o Tucuruvi, o Paralela e o Granja Viana e o Super Shopping Osasco. Seria interessante o fundo conseguir levar essas operações aí lá para Rio Branco, né? Tá certo que dificulta bastante, né? Uma posição bem destacada aí do Brasil, muito longe. A logística de suprimentos dificulta, né? Por exemplo, como é que uma Coco Bambu consegue operar aí a sua cadeia de suprimentos lá em Rio Branco? É um desafio, né, pessoal? O Brasil é muito grande e o único meio de transporte para chegar lá é praticamente o transporte aéreo, que aumenta demais o custo, né? E, consequentemente, afetaria demais as operações. Mas seria interessante ver o fundo inaugurando essas lojas nesses locais, que é uma capital, né, pessoal? Creio eu que ela tem condições aí de receber um pouco bambu, um Outback ou algo desse tipo. Está aqui o Via Verde, lá em Rio Branco, como comentávamos, tem aí 38 milhões de vendas, um aumento de 28%, o NOI é de 13%. É o único shopping lá
do Acre, né? Do estado do Acre inteiro. Olha, vejam, do estado inteiro é o único shopping. Seria interessante aí uma operação de coco bambu lá, né? Em vendas, em relação ao Paralela, somou aqui 51 milhões, importantíssimo também para o fundo, só ficando na frente aí do Tucuruvi, é interessante, o que representa um aumento aí de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma variação positiva aí de 20% no NOI em relação a 2023. O Uberaba Shopping com 36 milhões aí de vendas totais, uma variação aí de 1% positiva e NOI de 13%. O fato relevante, no vídeo anterior aqui do canal comentamos, que é a venda de 25% lá do Uberaba. Essa venda, pessoal, ela visa aí a expansão do shopping, né? Ele quer expandi-lo, aumentar aí as áreas disponíveis de locação lá do imóvel, o que é interessantíssimo, né? Praticamente aí em 2 anos vamos verificar aí como ficará essa expansão, que a aquisição representará aí um 9% de cap rate, garantido aí pelos vendedores nos últimos 12 meses à conclusão da operação. O fundo concluiu também a aquisição do Deck Park, né, anexo ao empreendimento, com capacidade aí de 632 vagas adicionais. Ele concluiu a aquisição do Deck Park, pessoal, e logo na sequência ele já vendeu a um outro fundo, né, a participação dele, mas vendeu a 9% para ganhar a 15%, e ainda mais essa operação aí, como comentamos no vídeo anterior, tem uma opção de recompra, o que é interessante aí para o fundo conseguir retomar, né? Bom, de HSML11 é praticamente isso, pessoal. Vamos acompanhar aí o fundo. O guidance de distribuição permanece aí excelente, né? A gestora continua prometendo aí entre 80 e 82 centavos, o que é interessante. Vamos acompanhar aí quais são os próximos fatos, os próximos passos, né, desse fundo, que está bastante interessante de acompanhar. Perfeito? Fechou? Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você já é nosso inscrito aqui do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é nosso inscrito, considere se inscrever, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino aí de notificações para você continuar recebendo os nossos conteúdos aqui de qualidade para a comunidade de investimentos do YouTube. Perfeito? Fechou? Por hoje é só isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.